E aí, pessoal? E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E aí, pessoal? Essa é a minha tentativa de conversar com vocês um pouquinho sobre uma impressão que eu tive, assim, sobre os entendimentos, na verdade, que eu tive enquanto eu tava lendo o Êxodo. Bem no iniciozinho de Êxodo, você vai ver que é Deus primeiro conversando com Moisés, para depois Moisés começar o processo de libertação do povo, para o povo sair do Egito, né? Mas uma coisa que eu acho muito interessante nesse processo de libertação é que depois que Deus conversa com Moisés, tudo certo, Moisés vai falar com o faraó. O faraó, ele tem uma fala muito interessante, que é essa no versículo 4 do capítulo 5, e ele diz o seguinte: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar. Então, obviamente, o rei do Egito não gostou nada, né, de Moisés estar com essa história de tipo, deixa o povo sair, deixa o povo ir embora. E aí ele fala que esse povo é numeroso. E aí a primeira coisa que eu comecei a pensar é que a forma de o faraó apagar esse poder que o povo tinha em quantidade foi os reduzindo à escravidão. E aí, beleza, a história continua e olha só o que ele vai dizer. Mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos, não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. E aí eu li esse versículo, acho que é a terceira vez que eu tenho essa mesma sensação de que essa é a visão do mundo para o povo de Deus. Como assim? Eles acham que nós somos preguiçosos quando descansamos, quando a gente não vai nessa mentalidade de trabalho enquanto eles dormem. A gente dorme, porque o Senhor concede aos seus um bom sono. Ele concede provisão aos seus. E aí eu leio essa passagem e toda vez eu fico assim, em choque, porque é muito, muito real de como realmente Deus, ele vai contra a cultura. Enquanto o faraó, enquanto o mundo, enquanto o sistema diz trabalhem, 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 não descansem, eu ainda vou aumentar a sua carga de trabalho. Se você, for contra o que eu estou impondo, mas Deus não tem essa perspectiva. O faraó acha: olha, vocês são preguiçosos e por isso eu vou colocar mais trabalho. E aí é interessante, meu Deus. E aí é interessante porque ele diz assim: vou colocar mais trabalho. Veja, a forma de faraó tirar a visão do povo de Deus é colocando mais trabalho. E aí o que é que acontece nos nossos dias? Quando é que eu e você a gente esquece de Deus? Se não é quando estamos atarefados, dando importância a outras coisas que não o Senhor. E aí, Moisés, ele vai lá, né, fala com o faraó, mas aí o povo vai falar com Moisés, né? E eles dizem: olha, o Senhor examine vocês e o julgue. Vocês atraíram o ódio de Faraó e de seus conselheiros sobre nós e lhe puseram nas mãos uma espada para que eles nos matem. Então o povo começou a acreditar: olha, a gente não vai ser liberto, a gente vai morrer, né? A gente não vai ter como sair daqui e o faraó nos tem nas mãos dele, então ele tá colocando mais trabalho, a gente vai morrer, né? E aí, enfim, eu queria trazer você para uma reflexão junto comigo do que a gente tem dado importância, né, nos nossos dias, o que é que a gente tem visto como necessário, como importante, o que é que tem sido tão importante que tem feito o mundo pensar
somos preguiçosos. Minha filha tá chorando. E aí, o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes realmente a gente vive um sistema de Egito no mundo. A gente se entrega a esse sistema de Egito porque a gente pensa, olha, se a gente lutar contra isso, vão tentar nos matar, né? E aí não vai estar dando. Então é melhor a gente ficar por aqui mesmo. E a gente vai ver que no decorrer dos capítulos, né, mamãe? No decorrer dos capítulos, eles continuam com uma mentalidade mesmo de Egito, né? A escravidão faz isso com a gente. Faz a gente pensar que a gente precisa trabalhar. E hoje, enquanto eu tava preenchendo a minha agenda, eu vi que eu não estava contente em escrever apenas troquei fraldas, dei banho na minha filha, organizei ela, me organizei, escovei os dentes, né? Sei lá. Enfim, fiz atividades básicas do dia. Não estava contente, porque eu preciso fazer. E não é essa a mentalidade do reino. Então, que eu e você, a gente possa ter uma mentalidade do reino, né? Existem 6 dias para trabalhar, mas existe o 7º dia para descansar, para agradecer, para contemplar, para observar a obra das nossas mãos, né? Existe a alegria em não fazer, né? Ou, como era o caso do povo, em ir dar glória ao Senhor. E se o mundo disser que nós somos preguiçosos, que diga, né? Nós estamos indo servir ao Senhor, né, filha? Um beijo para vocês que ficam.